Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Obrigado a todos pela participação. Aula de hoje, aplicações de matrizes, com a professora Lourdes. Antes de começar a nossa aula, gente, eu gostaria de dar aí uma super dica, né, para vocês aí estudarem de uma maneira mais eficaz, tá? Satisfatória, né? Então vamos lá para a nossa dica. Aula dada, aula estudada hoje, né? Uma das frases mais repetidas do professor Pierre-Louis de Piaget, né? Que infelizmente não se encontra mais entre nós. Mas foi aí uma referência, né? Na neurociência da aprendizagem no Brasil. Além aí, né, dele ter sido, né, o professor Pierre, uma referência da neurociência da aprendizagem, foi também professor de cursinho, né, dentre outras coisas. Mas não vou me estender muito, não, né? Tem alguns alunos que perguntam se tem uma técnica aí para estudo, né? Eu digo para você que tem, tá? Muitos alunos dizem que estudam muito, né? E não tem aí não conseguem aprender, né? Então, por que que isso acontece? Então, nós vamos colocar aqui um vídeo, né, explicando para você como você deve fazer, né, como você deve estudar corretamente, ok? Fica muito atento, porque essa é uma dica muito valiosa, né, que vai ajudar você muito no processo do conhecimento verdadeiro, ok? Então, se liga aí na dica, tá? Presta atenção no vídeo. Aula dada, aula estudada hoje. Se conscientize que aluno é diferente de estudante. Essa é o grande paradigma defendido pelo professor Pierre-Louis de Piaget. O aluno é passivo, ele assiste aula. O estudante é aquele que vai para a biblioteca, vai para casa, abre o livro e o caderno e estuda. Você deve estudar no mesmo dia que você tem a aula ou a videoaula, o que quer que seja, tem que ser no mesmo dia. Se você tem 30 horas aula por semana, isso dá mais ou menos 6 horas aula por dia, dá mais ou menos 4,5 horas por dia, 4 horas e meia por dia. Você tem isso de aula, você tem que gastar isso estudando. Ou seja, se você tem 4 horas e meia de aula, você tem que gastar 4 horas e meia estudando. Isso dá 9 horas total, onde metade você é passivo, você é aluno, outra metade você é ativo, você é estudante. Se você assiste a aula de manhã, você vai estudar de tarde. Se você assiste a aula de tarde, você vai estudar de noite. Se você estuda de noite, você é um guerreiro. Você vai assiste a aula de noite, perdão, você é um guerreiro. Você vai ter que estudar de madrugada. Estudar é escrever, é outro paradigma que estou defendendo aqui. Então você vai começar o seu processo de estudos, digamos que você tenha lá um tablet ou o seu computador com PDF. É ineficiente ler no PDF. Tem trabalhos que mostram que você lê no papel, ler no livro é mais eficiente que ler no PDF. Ok, mas se você só tiver isso, tá bom, mas o ideal é você ter um livro. Você começa lendo, você lê o livro, você vai ler, você vai fazer um resumo, você vai entender, resumir e escrever. A hora que você escrever, você estará estudando, mas vai ser eficiente mesmo depois que você fizer o resumo, fazer alguns exemplos. Isso tudo você tem que fazer sobre o conteúdo da aula que você viu naquele dia, no mesmo dia que você viu a aula. 1 hora de aula igual 1 hora de estudos. E baseado no modelo de memorização de aprendizagem, você tem que fazer isso antes de dormir. Por isso tem que ser no mesmo dia, você não pode deixar para o dia seguinte, para você transferir essa informação que você está exercitando, que está estimulando suas redes neurais, da sua memória temporária para a sua memória permanente, sua memória de longo prazo. Essa dica
curto prazo para longo prazo. Você tem que estudar o mesmo, exercitar o mesmo conteúdo que você viu em aula. Lembre-se, você precisa de uma boa noite de sono para transferir o conteúdo da memória curta, que é a temporária, para a memória longa, que a gente chama de... Não existe memória permanente, na verdade. Você, de tempos em tempos você precisa exercitar ela. Mas está aqui o paradigma fundamental. Aula dada, aula estudada hoje. Pessoal, então nós vamos começar aqui a nossa matéria, né? Não esqueçam aí da dica, né, que foi passado para vocês aí de como estudar, tá? Bora lá, né, trabalhar em cima do conhecimento, né? Vamos fazer o melhor pra gente ter conhecimento, né? Um conhecimento verdadeiro, ok? No caso aqui, nós vamos começar a falar sobre aplicações de matrizes, né? Pessoal, olha, essa matéria, ela tá no livro didático de vocês, na página 85, 86, 87, 88, 89 e 90, ok? Então, é só verificar, tá? Eu tô colocando aqui os slides, né? Mas vocês podem verificar pelo livro também, tá? Então, observe a região triangular P no plano cartesiano a seguir, tá? Então, eu tenho aqui uma figura, né, no plano cartesiano, um triângulo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí o que tem a ver, né, o plano cartesiano, né, e a matriz, né? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? É o seguinte, pessoal, quando você pega em um ponto no plano cartesiano, você vai chamar ele de par ordenado, certo? Então, eu tenho aqui o exemplo, ó, 1 e 4 aí no triângulo, né? Esse par ordenado, eu não preciso necessariamente, né, marcar isso daí como um par ordenado. Eu posso pegar um formato equivalente, e esse formato equivalente que é a matriz, tá? Então, só que como que eu escrevo, né? Um par ordenado, eu não sei se algum aluno no segundo ano não sabe ainda o que é um par ordenado, né? Então, um par ordenado é um objeto matemático, né? Que ele é composto aí por dois elementos, vamos chamar de x, y, né? Onde existe uma ordem entre eles. Exemplo, ó. Ao par ordenado 1 e 4. O 1, né? Ele tá aí associado ao eixo x e o 4 ao eixo y, certo? O 1 é o primeiro elemento, o 4 é o segundo elemento. Só para vocês relembrar, ok? Mas como que eu escrevo esse par ordenado em matriz? Então, eu vou colocar o 1 em cima e o 4 embaixo, certo? Verifiquem aí, ó. Os vértices desse triângulo são descritos pelos pares ordenados 1 e 4, 4 e 4, 2 e 1, né? Podemos escrever esses pares ordenados em colunas formando uma matriz. Veja. Então, eu tenho, ó, par ordenado 1 e 4, 4 e 4 e 2 e 1, tá? Então, embaixo aí tá escrito aí como matriz, tá? Perceba que o x vai em cima e o y embaixo, ok? Certo? Pessoal, coloquei um exercício, né? Observe o triângulo Q no plano cartesiano, determinando os pares ordenados do que descrevem os seus vértices, os pares ordenados formando uma matriz 2 por 3, certo? Então, você vai fazer esse exercício, pode deixar no caderno mesmo, tá? Igual o anterior que a gente estava, igual o exemplo anterior que a gente estava vendo aí, tá? Então, você vai marcar os pares ordenados, né? Verificar aí quais são. E depois você vai escrever como se fosse uma matriz, ok? Nós vamos falar agora sobre transformações geométricas, né? Que são translações, rotação e reflexão, tá? Então, a translação aqui, né, é o que vem primeiro, tá? No livro. Pessoal, olha, agora eu só tô apresentando a matéria, tá? Em outro vídeo eu vou fazer aqui os exemplos, né, para que vocês entendam melhor, tá? Translação, o que vem a ser a translação, né? Todos os pontos aí da figura da figura A, no caso aí, né, no exemplo, eles sofrem um deslocamento, certo? Numa certa direção e sentido, ok?
E para que isso aconteça, né, a gente vai fazer aqui uma adição de matrizes, certo? A translação também, né, você pode deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda, né? E você não muda aí o tamanho, a forma, né, do, da figura, ok? Depois vem aí a reflexão, né? Todos os pontos da figura são espelhados em relação a uma reta, né? Que é também chamado um eixo aí de reflexão, certo? Também não muda o tamanho, não muda a forma, né? E esse eixo aí de reflexão é como se ele fosse um espelho, né? É como se a figura refletisse, né? A imagem do outro lado. Mas eu tenho aí a reflexão, né, em relação ao eixo Y e ao eixo X, tá? Aí tá a figura em relação ao eixo Y, né? O desenho, tá? Mas aí, nesse caso, para fazer isso, né, com a figura, a gente vai fazer uma multiplicação de matrizes, tá? Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Eu vou pegar a matriz de referência, né, que é o da figura, eu vou multiplicar por uma certa matriz que vou obter a outra figura, ok? E por fim, nós temos aí a rotação, né? Todos os pontos do objeto, no caso da rotação, né, realizam um movimento angular no sentido dos ponteiros do relógio. Então, esse sentido aí a gente chama no sentido horário, né, ou sentido anti-horário, certo? Então, também não muda, né, no caso aí não muda a forma e nem o tamanho, tá? E isso tudo é em relação a um ponto chamado centro de rotação, tá? Então, no caso aí, a figura, ela tá 180 graus, né? Então, ela teve um giro aí de 180 graus aí do exemplo, tá? Mas, aí nesse caso também, para fazer isso, né? Nós vamos fazer aí também uma multiplicação de matrizes, tá? Mas também nós vamos falar isso aí, né? Sobre e outros exemplos aí em outro vídeo, tá? No caso aí, a rotação, né? A figura, ela gira, certo? Do modo aí geral, né? Do modo mais simples. Ela vai girar e vai parar em algum lugar, né? Que você determinar, formando aí uma outra figura igual, tá? Ok?